dia, tudo bem com vocês? Tia Érica espera e deseja que sim, que esteja todo mundo bem em casa, protegido, se cuidando, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Hoje nós vamos ter uma atividade de revisão do conteúdo de matemática. E essa atividade é uma revisão para a nossa avaliação. Vocês devem escrever esta atividade no caderno de vocês e responder. E não esqueça de amanhã na nossa aula levar para que a gente dê continuidade na sala de aula, tá bem? Então, veja só, na primeira questão diz o seguinte: como os seres humanos registravam as quantidades antes dos símbolos numéricos serem criados? Então, vocês lembram que a tia Érica explicou na sala de aula, né, que os números eles foram criados um certo tempo depois, mas antes dos números serem criados, o ser humano já existia e eles precisavam registrar a quantidade de animais que eles criavam. Eles precisavam registrar de alguma forma e eles se utilizavam de algumas maneiras, né? Criaram algumas formas de que pudessem registrar isso daí. A gente estudou e eu já expliquei. Como era que os seres humanos registravam essas quantidades? Por exemplo, se eles tivessem um rebanho de ovelhas e precisassem contar essas ovelhas, como era que eles faziam essa contagem e registrava para não esquecer quantas ovelhas tinham ali? Então, relembrem a explicação e façam e deem essa resposta. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: quem criou os símbolos utilizados atualmente para que possamos representar a quantidade? Então, vocês lembram que a tia Érica falou que os símbolos, os números de 0 a 9 foram criados por alguém, né? Quem é esse povo que criou esses símbolos? Então, você vai colocar aí o número dos símbolos, o nome dos símbolos, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 3. Complete a frase utilizando os nomes dentro do quadro, que estão dentro do quadro. Então, aí dentro do quadro, nós temos hindus, árabes, sistema de numeração decimal, mundo, sistema de numeração indo-arábico. Para completar esta frase, se você tiver dificuldade de completar usando ainda apenas esse quadro que eu coloquei aqui nessa questão, você pode pesquisar no seu livro, tá certo? Então, vamos lá. A frase é o seguinte: por ter sido criado pelos e divulgado pelos, aí você vai pesquisar outro nome aí no quadrinho, tá certo? Ou também é conhecido como, então, só uma dica, essa frase faz referência ao nosso sistema de numeração decimal. Então, quanto ao sistema de relação decimal, de sistema de numeração decimal, você vai completar esta frase aí usando um desses nomes, certo? Cada nome desse, não pode sobrar nenhum nome. Cada nomezinho aí vai ocupar um espaço, uma linha dessas, tá certo? E aí, vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte: quais foram os 10 símbolos que foram criados para representar os números? Isso aí é fácil, né, gente? A tia Érica já explicou que foram criados 10 números e que desses 10 nós podemos, que são chamados de símbolos também,
ou de algarismos, e nós podemos, através desses números, nós podemos criar muitos outros. Quais foram esses 10 símbolos? Você vai colocar um dentro de cada quadro. A quinta questão: escreva o sucessor dos números abaixo. Então, quando a gente fala de sucessor, minha gente, nós estamos falando de um número que vem logo em seguida. Eu dei aí 6 números para vocês. Na letra A, por exemplo, tem o número 786. Se eu quero sucessor, eu quero aquele número que vem logo após. Eu vou apenas acrescentar uma unidade ao número 786 para descobrir aquele que vem logo em seguida. O sucessor é aquele que vem depois, logo depois. Certo? Sexta questão. Agora a tia Érica quer que você dê o antecessor dos números indicados. O antecessor, o próprio nome já diz, ante, aquele que vem antes. Então, eu quero que você diga qual é o número. Na letra A, eu coloquei o número 2000. Qual é o número que vem antes do número 2000, né? É só você retirar um daí. Retirando um, você vai ter o antecessor, aquele que vem antes, ok? Sétima questão. Segundo o IBGE, a população brasileira estimada em 2020 era de 273.110 habitantes. Quanto vale o algarismo 7 neste número? Lembrando que eu expliquei em sala de aula. O que foi que a tia Érica explicou na sala de aula? Eu disse para vocês que o algarismo, dependendo do local, da ordem e da classe que ele está ocupando, ele muda de valor. Então, você vai observar a classe e a ordem que o número 7 está ocupando no número 273.110 e vai dizer quanto é que ele vale, qual o valor dele aí. Oitava questão. Escreva os números abaixo no quadro de ordens e classes. Observem esse quadro aí que a tia Érica colocou na questão, certo? Classe das unidades simples é a primeira classe. Primeira classe, ela representa a classe das unidades simples. E quais são as 3 ordens que fazem parte da classe das unidades simples? Primeira ordem é a unidade. Segunda ordem é a dezena. Terceira ordem, a centena. A nossa segunda classe é a classe das unidades de milhar. Por isso que quando elas estão aí no quadro, elas estão com U, M, D, M, C, M. Por quê? Porque acrescentou na classe das unidades o milhar, né? Que é a classe, é a segunda classe, a classe do milhar. Que a gente sempre, depois que lê o número, vai acrescentar a palavra 1000, né? Então, a quarta ordem é a unidade de milhar. A quinta ordem, dezena de milhar. E a sexta ordem, centena de milhar. Tá certo? Então, a classe das unidades de milhar, das unidades simples, tem 3 ordens. E a classe das unidades de milhar também tem 3 ordens. E aí, você vai colocar esses números que está representado aí na letra A, B, C, D e E. Na letra A,
475.785. Todos os números estão aí representados por extenso. Você vai colocar no quadro valor de lugar, utilizando os algarismos, tá bom? Cada um na sua classe, na sua ordem correta. 8ª questão. Escreva os números abaixo no quadro de ordens e classes. Observem esse quadro aí que a tia Érica colocou na questão, certo? Classe das unidades simples. É a primeira classe. Primeira classe, ela representa a classe das unidades simples. E quais são as 3 ordens que fazem parte da classe das unidades simples? Primeira ordem é a unidade, segunda ordem é a dezena, terceira ordem, a centena. A nossa segunda classe é a classe das unidades de milhar. Por isso que quando elas estão aí no quadro, elas estão com U, M, D, M, C, M. Por quê? Porque acrescentou na classe das unidades o milhar, né? Que é a segunda classe, a classe do milhar. Que a gente sempre, depois que lê o número, vai acrescentar a palavra 1000, né? Então, a 4ª ordem é a unidade de milhar. A 5ª ordem, dezena de milhar. E a 6ª ordem, centena de milhar. Tá certo? Então, a classe das unidades de milhar, das unidades simples, tem 3 ordens. E a classe das unidades de milhar também tem 3 ordens. E aí, você vai colocar esses números que está representado aí na letra A, B, C, D e E. Na letra A, 475.785. Todos os números estão aí representados por extenso. Você vai colocar no quadro valor de lugar, utilizando os algarismos, tá bom? Cada um na sua classe, na sua ordem correta. Então, agora, na questão 10, nós vamos compor os números a seguir. Coloquei alguns números aqui abaixo. Você vai olhar como é que tá o exemplo e, a partir do exemplo, você vai fazer os outros números. Exemplo, 3 dezenas de milhar, mais 5 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 9 dezenas, mais 7 unidades, é igual a 35.897. Então, você vai ler aí os números, né? As classes e ordens que fazem parte aí de cada número e vai descobrir de qual número a tia Érica tá falando aí, tá formando. Quer que você forme, tá? A partir das dicas que eu dei. Vamos para a 11ª questão. Observe os números nos quadros abaixo e pinte aqueles que são números pares. Depois, escreva no espaço abaixo apenas os números ímpares. Então, preste atenção. Os números pares, você pinta o quadro. Os números ímpares, você escreve abaixo aí na linha. 12ª questão. Vamos arredondar para a milhar mais próxima exata. Não esqueça de seguir a regra de arredondamento corretamente. Siga o exemplo. Então, eu coloquei aí um número e a tia Érica fez o arredondamento.
a partir desse exemplo que eu dei aí para vocês, vamos entender como é o arredondamento da milhar exata. Quando eu digo milhar exata, eu estou falando de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 90.000, certo? Então, eu estou falando aí de milhar exata, certo? Eu dei o número 87.789. Eu quero arredondar ele para milhar exata. Ou eu vou arredondar mais próxima, ou eu vou arredondar para 80.000, ou eu vou arredondar para 90.000. Se vocês observarem, a tia Érica arredondou para 90.000. Como é que eu vou descobrir que 87.789 está mais próximo da milhar 90.000 do que 80.000? Veja só, qual é o número que eu quero arredondar? Não é o número 8, né? Que eu quero arredondar ou ele para 80.000 exato ou para 90. Então, o número da direita, qual é o número que vem à direita do 8? É o número 7. 7, ele é maior ou ele é menor que 5? Ele é maior. Então, quando o número da direita que vai ser arredondado, né? O 8 é o que vai ser arredondado. E o número da direita que vem aqui logo em seguida é o 7. Como ele é maior que 5, eu vou arredondar para mais. Então, eu arredondei para 90.000. Caso o número for menor que 5, o número da direita for menor que 5, eu arredondo para menos. Não esqueça dessa regra. A milhar que eu quiser arredondar, se o número da direita, o número que vier logo em seguida, né? O número da direita for 5, igual a 5 ou maior que 5, a gente arredonda para mais. Se ele for menor que 5, a gente arredonda para menos. Então, responda as letrinhas A, B, C, D, E e F, seguindo esta regrinha que a tia Érica acabou de dar para vocês sobre arredondamento de milhar exatas, tá certo? Para milhar exata mais próxima. 13ª questão. Usando os símbolos maior que e menor que corretamente, complete. Então, aqui, em cada letrinha, vocês terão 2 números e vocês deverão colocar no espaço ou o símbolo de maior ou o símbolo de menor, né? Leiam os números e depois descubra se é maior ou é menor. Exemplo, 2.104 é maior ou é menor que 1.204? Aí você vai usar aí o símbolo de maior ou menor. Se você achar que 2.104 é maior que 1.204, aí você vai colocar o símbolo de maior. Se você achar que 2.104 é menor que 1.204, você vai colocar o símbolo de menor. Lembrando que a gente, para colocar o símbolo de maior e de menor, a gente olha sempre o primeiro número que foi colocado, tá? O primeiro número que eu digo, antes do espaço ou depois do espaço, para completar, certo? Respondo direitinho a tarefinha e amanhã não esqueçam de trazer a atividade para a gente ver em sala de aula. Um beijinho e tchau, tchau!